volta com o nosso Você Bonita. E Galdino adora essa trilha. Pode subir o som? Fazia tempo que ele não colocava a minha música. Sobe o som, Galdino. Ai, que delícia. Olha, hoje é quarta-feira, mas a gente continua muito animado por aqui. E eu espero que vocês aí também, porque o programa de hoje vai ser muito legal. A gente vai abrir falando, claro, da dieta dos pontos, que ficou incompleta na semana passada, mas eu acho que tem tanta informação bacana que eu sugeri que a gente continuasse esse assunto nesta quarta-feira, só que com uma convidada também muito especial, que é telespectadora, que curte muito Você Bonita e que quer passar pelo desafio da dieta dos pontos. Então agora, para começar o nosso papo, eu convido mais uma vez o Dr. Ricardo Zanotto, seja bem-vindo. Tudo bem? Tudo jóia, Ele que é nutricionista e fisiologista, sabe tudo. E a Rosana Bertolini, como vai? Seja bem-vinda. O prazer é nosso, fique à vontade. Obrigada. No nosso sofazinho aqui, na nossa salinha. Eu fiquei muito feliz com o seu e-mail. Obrigada por ter aí, muitas pessoas mandaram, eu acho legal a gente agradecer todas elas que tentaram, a gente teve que escolher, a produção escolheu, então a gente tinha a intenção que tivessem 2 pessoas aqui, mas como eu expliquei para vocês há pouco, a nossa outra convidada teve um pequeno problema, um problema de saúde, e a gente sabe que a gente tem que contar com esse programa ao vivo, mas a gente vai conversar hoje com a Rosana Bertolini. Queria que você contasse um pouquinho, antes da gente começar, até para o Dr. Ricardo te conhecer um pouquinho melhor. Aqueles, na verdade, os itens que a gente precisa saber para essa dieta dos pontos. Então, assim, o peso, a altura, as suas atividades, como é que é a sua vida hoje? Então, atualmente eu tô com 90 quilos. Tá. Tenho 1,62 m. E tô fazendo esteira todos os dias. Eu faço 1 hora de caminhada. De caminhada. E, bom, comecei dança do ventre no que sábado. gostoso, que delícia. Porque assim também faço uma atividade que eu gosto e ajuda também a emagrecer, né? Então agora tô determinada a emagrecer e não engordar mais, porque a gente é aquele efeito sanfona, né? Você já fez outras dietas? Ah, já fiz várias. Emagreço, fico linda, depois engordo, tudo de novo. Porque adoro doce, adoro comer o que engorda mesmo, né? Entendi. Você curte então o docinho, aquela parte mais as ativa. besteirinhas, né? As besteirinhas. Doutor Ricardo, o exemplo da Rosana é o exemplo de muitas mulheres hoje? É verdade, Carol. O exemplo da Rosana é um exemplo bem típico, tá, Rosana? Muitas pessoas, na ânsia de fato de querer emagrecer, acaba simplesmente fechando a boca, né? Então faz aquela fechada na boca e simplesmente não faz exercício, não procura nenhum tipo de atividade. Aqui a Rosana já sai na frente. 1 hora de caminhada diária gera um gasto calórico, dependendo da intensidade, em torno de 550 quilocalorias por hora. Beleza. Então, assim, ela já tem um implemento do aumento do gasto energético e de cara, parabéns, tá? Essa é a primeira condição para se mudar um estilo de vida, aumentar o gasto energético. Então, de fato, a Rosana já faz uma coisa muito bacana, que é introduzir atividade física. Fechado. Quando ela faz isso, o gasto já aumenta, isso possibilita que ela possa ingerir um pouquinho mais quando a gente fala nessa questão de contagem de ponto, ou até mesmo na questão da caloria, né? A atividade física também que você faz, Rosana, somada com a sua dança do ventre, com a caminhada, ela vai te ajudar também a ter um aumento da condição cardiorrespiratória. E isso vai ajudar em grande parte em todo o sistema cardiovascular dela, até ajudando nessa questão de prevenção de algumas doenças que se associam ao excesso do peso. Que também é importante, não Super só importante. A parte estética que a gente fala, mas acho que a mais importante é a parte da saúde, né? Perfeito, isso é muito legal. E o metabolismo dela, quando ela começa a fazer atividade física, ele vai acelerar, aquela velha história de como eu acelero o metabolismo, introduzindo o exercício. Certo. Então isso é uma coisa muito legal, tá? Ela tá no caminho certo, então, nesse ponto. Certíssimo, correto. Toda mudança, ela tem que vir de uma mudança de estilo de vida. E estilo é aquela coisa, não é só a dieta. É importante também que a pessoa mude alguns hábitos, alguns costumes dela. E aí fazer atividade... Inclusive, eu tava com a glicemia ficando alta. E eu comecei a esteira, abaixou. Perfeito. Olha, o exercício, ele é como eu vou explicar? Ele é um segredo mesmo. O Marta fala, é estimulante, ele melhora, não tem jeito, não tem segredo, né? o exercício é obrigatório. E para a vida toda, né? Para a vida toda, muito bem. Tem que pôr isso na cabeça. E o exercício, você vê, a glicemia dela já estava sendo alterada. A atividade física, a gente sabe que promove uma melhor captação de glicose. Há uma sensibilidade maior para a captação dessa glicose, principalmente depois da atividade física. Então, ótimo, assim, parabéns, Rosana. Obrigada. Aqui você já sai muito na frente. Já está no caminho certo. Perfeito. Mas agora eu vou explicar para a Rosana o seguinte. A nossa ideia é iniciar
iniciarmos hoje o desafio da Dieta dos Pontos com você e a gente quer te acompanhar. Depois a produção vai conversar com você, te explicar como a gente vai gravar isso, porque ao longo dos programas a gente quer mostrar aqui essa evolução e, de fato, esse seu comprometimento de querer perder peso. Porque eu acho que isso também serve de exemplo para as pessoas. Então nós vamos começar hoje é dia 8 de agosto, a gente vai deixar isso tudo anotado no nosso caderninho, no seu caderninho, tá, da dieta. E a partir de hoje, então, vocês vão acompanhar junto com a gente a evolução da dieta da Rosana. Só que a proposta é que ela siga a dieta dos pontos. Então, vamos retomar da semana passada o conceito da dieta dos pontos, doutor Ricardo? Perfeito, então, Carol. Ó, a dieta dos pontos, como nós começamos a falar na semana passada, ela é uma dieta altamente quantitativa, ok? Então, o foco dela não está diretamente na qualidade dos alimentos, ela está simplesmente na quantidade. Entendi. Então ela parte de um conceito que o que importa são as calorias totais, mas não aquilo de fato que você está ingerindo. Por isso que ela é uma das dietas que no Brasil ela é extremamente aceita, né? É importante também a gente ressaltar que o nosso foco com a Rosana é fazer esse tipo de dieta, mas existem outros métodos que são até mais eficientes também, né? Que poderiam dar certo. Que poderiam dar certo, com certeza. Mas ela é uma dieta quantitativa. Então, em que se baseia essa dieta? Simplesmente ela converte a caloria dos alimentos em pontos. Tá. E por que ela faz isso? Para ficar de uma forma didática para a pessoa ter facilidade em contar esses pontos dentro daquele gasto energético total dela, né? Então ela não é uma dieta de restrição de nenhum tipo de alimento. Pode comer de tudo. De tudo. Ela é uma dieta de restrição calórica. A restrição que ela se faz é na caloria total, no volume de ingestão. A pessoa vai fazer uma escolha. Quero hoje comer um doce, como a Rosana falou, ama doce. Ela vai comer o doce, mas ela vai descontar aqueles pontos de outras refeições. Perfeito. E é aí que tem uma grande linha, né, de estudiosos que apoiam muito a dieta e uma outra linha que já não apoia tanto. Tá. Porque algumas pessoas, né, qual é o grande problema? Por exemplo, como a Rosana falou, ela gosta muito de doce. Por ela gostar muito de doce, quando a gente simplesmente deixa a questão da dieta livre, ela pode consumir os seus pontos basicamente no doce, se ela quiser. Lembra que ela falou que a glicemia dela já estava ficando um pouquinho elevada? Isso aí pode prejudicar até aquele quadro de pré-diabetes que ela estava, podendo até retomá-lo, de fato. Então a pessoa, além de tudo, tem que ter uma orientação e até um cuidado na escolha desses pontos dos alimentos para ela não ficar com déficit nutricional. Com certeza, né, Carol. Tanto que a Rosana, a gente vai avaliar depois ela, de fato, como a gente vai acompanhar, nós vamos fazer a coisa certinha. É importante ter orientação também. Legal. Tá? Para não ficar uma coisa assim, simplesmente vou sair contando ponto e vou comer qualquer coisa. E ponto final, literalmente, tá? Tá. Uma outra coisa que é muito importante da gente conversar. Esse tipo de dieta, as pessoas erram muito em que sentido? Como é uma dieta de contagem, simplesmente, muitas vezes elas abusam numa refeição só. Então vamos supor que a pessoa tem um gasto ali que ela possa ingerir 300 pontos por dia, tá? Naquela primeira refeição do almoço ela ingira 250. Faltou só 50 pro restante do dia. E aí é muito comum a pessoa, naquela ânsia de querer emagrecer, fazer o quê? Comer menos pontos, né? Então ela vai lá e fala assim, olha, só tenho 50, ela faz aquele jejum prolongado de 15 horas. Isso é péssimo, né? Isso é ruim, porque é a história do metabolismo, ele freia a perda de massa magra. Tá. Então tem algumas dicas que são super importantes da gente conversar, para a pessoa que realmente for seguir a dieta do ponto, ela consiga maximizar mesmo os resultados e não se perder. Então vamos fazer o seguinte. Vamos. Você tem umas anotações já da Rosana que tinham te passado já de umas características dela. A gente vai para a cozinha onde estão os alimentos e esses pontos. Rosana, você vem com a gente. O doutor Ricardo vai ficar no meio para explicar pro pessoal de casa, para mim, para você, o que a gente pode fazer. E a gente vai retomar, então, o cálculo usando como exemplo a Rosana. Fechado. Combinado? Então você pode pegar a sua pastinha, a calculadora. Vocês se lembram que o doutor Ricardo Zanotto falou que quando a gente está falando da dieta dos pontos, a gente precisa de calculadora. Então, ó, deixa eu pegar para você. Rosana, por favor, fique à vontade, pode vir aqui para nossa cozinha. A gente já está, então, com os dados da Rosana. Vamos colocar na tela, Amar, por favor? Para todo mundo acompanhar. E isso, faça em casa da mesma maneira. Olha lá. A Rosana tem 36 anos, 1,62 m,
Peso, 90 quilos. E as atividades hoje que ela tem no dia a dia, 1 hora de caminhada todos os dias e dança do ventre. Então, essas são as informações importantes que você precisa e que o paciente precisa para calcular a dieta dos pontos. Perfeito. Vamos lá, como é que ficou o cálculo da Rosana, então? Então vamos lá, Carol. Sabendo dessa informação, a gente teria que calcular inicialmente a taxa metabólica basal dela. Isso, né? que é o passo número 1. É o passo número 1. Que a gente tem a tabela aí, mas se você puder colocar, a gente coloca a tabela de novo pra gente voltar e fazer tudo direitinho. Essa tabela já está no nosso site. A gente vai descobrir, então, o metabolismo basal da Rosana. Perfeito. A tabelinha que a gente vai usar para ela, dentro daquela que está lá no site, é aquela letra C. Né? Certo. Que é pela faixa etária dela. Ok. Então é aquela continha que a gente vai multiplicar o teu peso por 8,7 e vai somar mais 829. Como eu já fiz a conta previamente pra gente adiantar, eu descobri que a taxa metabólica dela é de 1.612 quilocalorias por dia. 1.612. Vai anotando então aí, Má, pra gente também ter esse número. Tem anotado aqui, mas a gente deixa anotado aí. 1.612 quilocalorias. Então é o metabolismo basal dela. Basal dela. Como a gente já comentou, aquela energia que ela gasta, né, diariamente sem fazer nada. Então é isso, ó, é bom, hein? Tá. É legal. É bom. Tá. Depois que a gente tem esse dado, é importante a gente calcular o gasto energético das atividades físicas dela. Então, esse gasto a gente vai basear nas informações que ela passou para nós, tá? Que foi quando ela falou que ela já faz 1 hora de caminhada e foi quando ela falou que ela também faz a dança do ventre, certo, né? Na nossa classificação, então, quem lembra lá da tabela, você tem... a segunda tabela. Isso, nós temos vários níveis de classificação, desde a atividade bem leve a moderada. Né? E aí ela vai até extenuante. No caso dela... É uma atividade moderada. Por que moderada? 1 hora por dia gera um gasto energético significativo. Então ela gasta bastante quilocalorias. Legal. E se a gente lembrar da tabelinha, a atividade física moderada, ela é um cálculo que a gente usa o fator de 1,6. Certo. Então é muito simples também. O que nós vamos fazer? Vamos pegar aquela taxa metabólica basal dela e multiplicar por 1,6. Então ficou 1.612 vezes 1,6. Tá? O resultado foi... Tem tudo aqui a colinha, deixa eu mostrar. Então o resultado foi... 2.579. 2.579,2. Isso, a gente vai arredondar para 2.579 quilocalorias por dia. Então, quem tá em casa, vamos retomar para o pessoal de casa seguir essa conta junto com a gente. Para achar então a taxa metabólica, o que tem que fazer? Tenho que saber a faixa etária dela e o peso dela. Aí eu vou dentro daquelas 4 opções escolher onde eu me enquadro. Certo, tá lá no nosso site, tvgazeta.com.br/você bonita, é o primeiro quadrinho. Perfeito. Achou? Achou, eu tenho a taxa metabólica. Agora eu tenho que identificar as atividades físicas que a pessoa faz ao longo do dia. Perfeito. No caso dela, 1 hora de caminhada, mais dança do ventre, nós vamos classificá-la como atividade moderada. Que é o fator de 1,6. Perfeito. Então eu pego... multiplicar. Perfeito. A taxa metabólica vezes 1,6, 2.579 quilocalorias. Então, ela gasta 2.579 quilocalorias. Em média. Em média. Tá? Por dia. Então, esse é um cálculo estimado, ok? Não é um cálculo, né, direto, mas é uma estimativa bem próxima, de fato, do que ela consome, na verdade, do que ela gasta todos os dias. Entendi. Sabendo esse valor de gasto energético, agora sim a gente vai calcular os pontos dela. Ótimo. Essa, então, é a parte mais importante. Mais importante. O cálculo dos pontos, que foi o que ficou faltando na semana passada. Isso. Então, o que a gente tem que identificar agora? Quantos pontos que a Rosana, de fato, ela vai gastar por dia. Não é ainda o que ela vai gastar para poder emagrecer, é simplesmente o quanto que ela vai gastar. Então, o que eu vou fazer? A dieta do ponto, ela se baseava numa conta muito simples. Para cada ponto, eu tinha, na verdade, 3,6 quilocalorias. Certo. Então, é uma conta de divisão simples também. Então, um ponto equivale a 3,6 quilocalorias. Então, não é 1 para 1. Perfeito. Então, de repente, a gente olha aqui e vê esse número. 95. 95 são pontos da pipoca, não quilocalorias. Se eu quiser saber a quilocaloria, basta multiplicar por 3,6. Ótimo, entendido. Então, o que eu vou estar fazendo? Eu vou pegar, então, aquele gasto energético total dela, que era as 2.579, e dividir por 3,6. Então, é isso que vocês vão fazer em casa. O resultado que vocês acharem das quilocalorias, depois de ver a atividade, a altura,
de acordo com as tabelas que estão no nosso site, basta dividir por 3,6. Perfeito. E aí, 716 pontos. Então, ela pode consumir 716 pontos para manter o peso. Perfeito. Isso é o cálculo da manutenção. Então, assim, quanto que eu deveria ingerir no máximo por dia para manter o peso que eu tenho hoje? 716 pontos. Mas eu quero saber em calorias, é só multiplicar por 3,6 que a caloria aparece. Entendi. Tudo bem? Agora, ela querendo emagrecer, como é que ela calcula quantos pontos ela tem que diminuir desse total? Perfeito, Carol. Agora vem aquele quarto slidezinho. Tá. O que eu preciso saber? Eu já sei o quanto de ponto ela gasta diariamente. Eu preciso agora saber o déficit para que, de fato, o emagrecimento ocorra. Tá. Então, a gente vai calcular o IMC dela, que é o índice de massa corpórea. Então, aí entra o IMC. Aí entra o IMC. IMC é aquela conta simples, né? Utilizada por vários órgãos de saúde, inclusive para os órgãos de setor de controle de obesidade, que é o índice que serve para a gente ver o peso da pessoa com a correlação de doenças que são crônico-degenerativas, diabetes, hipertensão. Então, quando eu pego o IMC dela, a gente tem que saber o peso e a altura dela. Tá. Então, o IMC é aquela relação do peso em quilogramas dividido pela altura ao quadrado. Tá, então o peso em quilogramas, que são 92 quilos. São 90 quilos. 90 quilos. Isso. Dividido pela altura ao quadrado. Então, a altura dela é 1,62 m, a gente vai pegar 1,62 m vezes 1,62 m. Ok. Para quem estiver em casa, é só pegar 1,62 vezes 1,62. Ok, que tá aí, ó. Que seria esse cálculo. Esse é o do outro exemplo que a gente utilizou. Aí a gente usou outros aleatórios, números, mas perfeito. A dica tá ali, acontece. O peso dividido a fórmula pela altura ao quadrado. Perfeito, Carol. Ótimo. Quanto que deu? Deu 34,35 o IMC dela, tá? 34,35. É um IMC um pouco alto. Sim, esse IMC, ele classifica, Rosana, num grau de obesidade 1, tá? Qual o risco desse grau de obesidade? São coisas que ela já estava percebendo. A glicemia começa a alterar, então o próprio corpo começa a dar sinais de alerta. Né? Então o metabolismo do carboidrato, a glicemia já começa a ter uma resistência à insulina. Entendi. Né? Você não tem diabetes? Não. Não, ela só começou, né, com essa alteraçãozinha. Eu vi que estava dando 103, 105, eu falei, opa. Deu uma assustada, né? Meu marido tem diabetes, então já sei que não é bom. Sim. Eu sei como ele sofre, falei, então, vou pra esteira. Perfeito. Você fez corretíssimo. Se todo mundo fizesse e isso... abaixou, graças a Deus. Exatamente. Então, assim, esse IMC começa a associar com esse tipo de coisa, né? Eu não sei se você fez exames mais específicos, mas já começa a associar com um pouco de acúmulo de gordura no fígado, né? Esteatose hepática não alcoólica, já fez também. Tá tudo. Pode gerar um quadro de dislipidemia, então o triglicérides vai ficando alto, o colesterol vai começando a aumentar, né? Os níveis de HDL muitas vezes começam a cair também, então ele começa a associar com uma série de fatores. Então, quando a pessoa tem um IMC desse, a primeira recomendação é dieta e atividade física. Perfeito. Né? Dependendo de alguns fatores, de alguns valores, na verdade, que já se encontra, muitas vezes até com remédio, já precisa começar a entrar. Agora, IMC 34,35. E aí, o que a gente vai fazer com esse IMC? Nós vamos olhar a tabela do IMC. Então se a gente tiver aí, a gente pode colocar na tela, senão essa tabela está no nosso site também. Tabela do IMC. Essa tabela nos fornece o quê? Então, a tabela do IMC, ela vai dizer como a dieta do ponto é uma dieta voltada principalmente para quem quer emagrecer, ela tem uma classificação que vai do IMC 25 a 29,9, que é o IMC de sobrepeso, de 30 a 34,9, que é o IMC, olha lá, tá aparecendo lá, legal, que é da obesidade grau 1, de 35, 39,9, que é a obesidade grau 2 e maior de 40, que é a obesidade chamada de mórbida, tá? Entendi. No caso dela, como tá 34,35, nós vamos usar a segunda linha, tá vendo ali, mulheres 200 pontos? Tô vendo. É exatamente esse valor que a gente vai utilizar, 200 pontos. Então, o que que são isso? Mas peraí, o dela não é... isso mesmo, o dela é a 34,35. Então ela se encaixa na segunda linha, perfeito. Na segunda linha, tá? 200 pontos. Aí o que significa esses 200 pontos? Significa que 200 pontos é o cálculo que a gente vai fazer para simplesmente ela conseguir ter o emagrecimento. Então nós vamos pegar, a gente não tinha descoberto que ela tinha 716 pontos diários? Sim. Nós vamos subtrair 200. Então, para que ela tenha emagrecimento, eu preciso gerar esse déficit de 200 pontos dia. Então eu vou pegar
pegar os 716, vou subtrair 200, quanto que ela deveria ingerir para gerar esse emagrecimento? 516 pontos por dia. 516 pontos por dia. Para ela ter uma ideia de quantas calorias são esses 516 pontos por dia, a gente tem que multiplicar por 3,6. Você tem então, essa... Vamos lá, vamos fazer na hora. É só a gente pegar 516 vezes 3,6. Então, a caloria diária para emagrecimento para ela é em torno de 1.850 quilocalorias. Menina, tem bastante, vai dar para comer bem. Bom, 1.800. Ah, eu não como isso. Se bobear nem chega a isso, né? Mas você legal. percebe? Não é tão legal. Não é tão legal. Por quê? Não, porque, exatamente. Quero entender, então. Porque que acontece? Toda vez que você faz uma ingestão muito abaixo do metabolismo da pessoa, do gasto energético total, ou você gera um emagrecimento de uma forma, assim, muito além do que deveria, a perda de massa magra. É a história do metabolismo. Entendi. Você percebe? Então, se ela comer muito menos do que isso, ela também pode perder massa magra. Tanto que a dieta dos pontos, ela inclusive tem até uma recomendação que ninguém deve ingerir menos de 230 pontos por dia. Entendi. Que seria aquelas dietas em torno de no máximo 800, 900 quilocalorias dia. Entendi. Eu costumo falar para os pacientes, Carol, o seguinte, muitas vezes o ganho de peso, ele é crônico também. Ninguém aumenta 10, 20, 30 quilos em um ano, em 6 meses. Porque Exatamente, né? É um processo que vai ao longo do tempo. Então, de repente, se em 6 meses, um ano, você conseguir baixar esse peso com saúde, você está num lucro enorme. Então, o ideal é que essa perda de peso seja também gradativa, devagarinho. Exato. Né? Ela vai saber escolher os alimentos. Exatamente, porque senão ela entra no efeito sanfona que ela sempre enxergou, que ela sempre viu, que sempre aconteceu com você. Não vai acontecer, fica tranquila, porque eu achei muito legal a história da dieta dos pontos. Nós vamos fazer o seguinte. Daqui a pouquinho o Dr. Ricardo Zanotto vai voltar e aí nós vamos apresentar para o pessoal de casa e para a Rosana, ele vai apresentar, na verdade, os alimentos que vocês estão vendo aqui. Bom, tem umas coisas deliciosas, né? Por exemplo, aquela esfirra, a coxinha, o hambúrguer. A gente vai entender por que esses alimentos estão aqui e vamos entender quantos pontos valem e a quantidade, a porção desses alimentos para vocês já anotarem. Então, quem quiser fazer a dieta dos pontos, aqui já tem muita coisa já passada, né? Para você deixar anotadinho. E os outros alimentos que não estão aqui, Dr. Ricardo vai explicar como classificá-los, como encontrar os pontos nas calorias. Combinado? Combinadíssimo. Gostou, Rosana? Gostei. Tá empolgada? É o mais importante, a gente também, hein? Então, eu vou primeiro passar para vocês, agradecer, claro, esse primeiro momento do Dr. Ricardo Zanotto. O site dele é o www.nutriu.com.br. Teve dúvida quando escreveu pra gente, é o NUTRYOU, nutriu.com.br. Daqui a pouquinho, Rosana Bertolini e Ricardo Zanotto estarão aqui de novo pra gente continuar o nosso papo. Beijo, obrigada pelo primeiro momento. Obrigada. Obrigada eu. Adorei, vai dar tudo certo. Vai sim. Então, na torcida, até daqui a pouquinho. Obrigada.